Oba, escaladoras e escaladores, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Thiago Porto e mais uma prosa de escalada. Vamos começar uma prosa bem legal. Eu trouxe um artigo aqui para vocês, feito esse ano, um artigo bem interessante, feito por uma galera grande de pesquisadores e professores, né, e treinadores. Esse pessoal começou esse artigo há um bom tempo atrás, né? Começaram em 2014, quando pararam para refletir sobre questões do tipo quais testes eu faria para avaliar as principais variáveis de um escalador, né? De um escalador de rocha. E quando pensavam nessas variáveis, eles estavam pensando nas determinantes principais variáveis, que seria a força, endurance, potência e flexibilidade desses escaladores. Então, seria bem interessante determinar testes que fossem válidos para que a gente pudesse avaliar esses escaladores e que conseguisse os testes que realmente avaliassem questões importantes, questões que crescem à medida que aumenta o grau de dificuldade que você escala. Porque só assim você vai saber no que investir quando você tiver que treinar. Então vamos lá, o que esses caras fizeram? Esses caras, né, em seis países diferentes, foi Áustria, Chile, França, República Tcheca, Reino Unido e Espanha, tiveram envolvidos nesse teste, avaliaram 132 pessoas, 45 mulheres e 87 homens, e separaram os grupos, em grupos baixo grau, intermediário, avançado e elite. Como que fizeram isso? O baixo grau é quinto sup, sexto grau, né? Intermediário, sexto sup, até um 7C. Avançado, 8A até um 9C. E elite, que é de 10A a 11A. Só não avaliaram alta elite, que é de 11B, 11C para cima. Mas, bem interessante. Vamos ver que testes eles fizeram para avaliar essas variáveis que eu falei para você. Bom, esse daqui é o artigo, né? Fizeram testes para acessar o desempenho e a performance, né, de escaladores. E vamos para o primeiro teste aqui. Eles fizeram esse teste, um teste que avalia flexibilidade, né? Colocaram a pessoa de frente para a parede ali, segurando em 2 regletes, pisando num reglete, e mediram em centímetros, né, do solo, a partir do solo até a altura máxima que uma pessoa consegue erguer o pé. Provavelmente aí para ver flexibilidade dos posteriores, da cadeia posterior do corpo. E como nós podemos perceber, é um teste que não conseguiu diferenciar intermediário, avançado, elite. Ficou ali todo mundo mais ou menos igual. Então foi um teste que não teve uma grande relevância, porque aqui nós não conseguimos observar uma variável que realmente aumenta à medida que o grau aumenta. Então é uma variável que nós temos que treinar, mas que nós não temos que treinar cada vez mais para melhorar o grau. É uma variável necessária, porém ela tem um teto, né? Esse exercício, lógico, pensando muito nesse teste, né? Outros testes podem indicar outras relações com a flexibilidade, lógico. E um segundo teste foi um teste de força. Por exemplo, a pessoa se pendura num reglete de 23 milímetros, desculpa. Esse tapetinho que tem debaixo do atleta aí, se pendurando, é uma balança. Então ele vê quanto do peso do corporal dele ele consegue aliviar na balança, né? Tem gente que ergue o corpo inteiro, então coloca-se mais peso ao corpo para ver quanto de força os flexores de dedo suportam durante 5 segundos. Então é um teste interessante, porém quando a gente olha intermediários e avançados, aí dentro do círculo vermelho, a gente percebe que não há diferença entre eles. Então não é uma variável que cresce à medida que o grau de dificuldade aumenta ou que você continua escalando mais. Pelo menos não medindo desse jeito, não medindo a força dos flexores de dedo diretamente com carga. Essa talvez não é a melhor maneira. O que a gente
observa aqui que o intermediário já tem força para escalar igual ao avançado. Provavelmente falta outra coisa para ele que não seja força. Mas é diferente, por exemplo, de um teste de endurance. Olha que interessante o gráfico do endurance. O cara fica pendurado ali em dead hang, o máximo de segundos que ele aguenta. E nós percebemos que à medida que vai intermediário, avançado, elite, vai aumentando. Então há um aumento da média, assim como um aumento do desvio padrão ali, das pessoas que conseguem mais e menos. E há um aumento concomitante à medida que troca de grupo. Então parece que a resistência dos flexores de dedo, além de ser um teste que você consegue diferenciar as categorias, parece que é um teste, é uma habilidade não, é uma variável, né, extremamente relevante para o desempenho da escalada. Esse daqui é outro teste interessante, que é barra no queixo, né, isometria de membro superior, aqui usando um membro só. E essa força isométrica parece interessante, porém, quando a gente olha o desvio padrão ali, ó, dentro do quadradinho vermelho, tem esse risquinho preto dentro do gráfico ali, são as pessoas que conseguiram mais que a média e menos que a média. E quando a gente olha nos avançados, muita gente está abaixo da média, e muito abaixo da média, inclusive abaixo da média dos intermediários. Então parece que avaliar a isometria de membros superiores com um teste com um membro só, dessa maneira que ele está fazendo, não é a melhor. Apesar dessa força aumentar ao longo dos diferentes graus, esse não parece o melhor teste, ou não parece a melhor maneira, porque parece que isso não faz diferença para algumas pessoas. Pessoas escalam mesmo sem ter essa isometria de um braço só. É o que está indicando aqui o gráfico. Diferente, por exemplo, fazer com as duas mãos. Quando o cara fez com as duas mãos, ele teve uma diferença no gráfico e o desvio padrão dele diminuiu o desvio padrão. O cara do avançado, o desvio padrão dele não é tão baixo quanto o intermediário. Então houve uma distribuição melhor dos números. Tanto é que, se vocês lerem um artigo, quando vocês verem a análise de variância, deu um P relativo, né? Um P relativo não, desculpa, um P relevante, ou seja, é um teste com acurácia o suficiente para separar os diferentes graus. Parece interessante a gente usar ele aí para avaliar. Outro é a barra, né? Então, a barra também teve um P relevante. À medida que a pessoa escala mais, ela tem mais resistência de força, resistência nos membros superiores. Então, à medida que sobe o grau, a pessoa tem capacidade de puxar mais barras, né? E outro exercício interessante é esse de potência, super interessante, o Power Slab. Você fica pendurado num reglete, eu acho que esse reglete é de 45 milímetros, e o fingerboard ali, o campus board, está numa angulação de 20 graus negativo. E o que a pessoa faz? A pessoa tenta fazer um dinâmico e tocar a mão mais alta possível. Tá vendo ali do lado, é medido em centímetros, né? Quantos centímetros a pessoa sobe sem perder contato com a outra mão do reglete. Então, esse é um teste bem interessante, como a gente pode ver no gráfico, e também quando vocês olharem no artigo ali, a relação da estatística mostra que é um teste relevante, que há diferença entre os grupos, que é um bom teste para você avaliar aonde você está, e depois de um certo treino, né, depois de algumas sessões de treino, para você avaliar se houve uma melhora da potência. Vamos ver outro teste, o teste de prancha. Então aqui, quanto mais tempo a pessoa fica em isometria em prancha, né, teoricamente maior seria o grupo, né? Maior não, ou seja, presume-se que quem consegue ficar mais escala o maior grau, mas aqui não está bem relacionado isso. Aqui nós podemos ver que elite, avançado e intermediário estão mais ou menos iguais.
Então, o que isso diz para a gente? Diz para a gente que a prancha ela pode ser necessária, né? A isometria de core ali, essa isometria é importante, mas até certo ponto. Depois disso, ela passa a não ser necessária, né? Mais do que um certo ponto, não vai garantir uma escalada de maior desempenho, talvez. Bom, tem muito mais coisa para falar, né? Desse artigo, ele é bem legal, ele traz uma série de valores que nós podemos usar nas avaliações nossas para a gente comparar com outros grupos. A gente procura direitinho ali, avançado, elite, qual grupo você está, intermediário, e dá para ver os valores que os grupos obtiveram e você reproduz esse teste, vê onde você está. Você vai descobrir duas coisas legais fazendo o teste. Ou você vai descobrir que você tem mais e pode subir um grau que você já tem o suficiente de força, ou de potência, ou de flexibilidade, ou de endurance, ou você vai descobrir que você tem menos do que o grau que você escala, logo você escala com uma diversidade maior, você tem outros valores além da força que faz com que você escale esse determinado grau que você está. Então, por exemplo, uma eficiência mecânica, então é bem interessante, você só vai descobrir coisa boa avaliando. E nos vemos, me procura se quiser trocar alguma ideia sobre treinamento, eu gosto muito. Eu vou deixar no link ali escrito o nome dos artigos para vocês darem uma olhada, procurar, baixar. E bom treino, um grande abraço.